Profeta Zacarias, capítulo 13, leiamos a palavra de Deus. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: você será morto, porque está falando mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão à espada quando ele profetizar. Naquele dia os profetas terão vergonha de suas visões proféticas, nunca mais vestirão um manto de pelos para enganar as pessoas. Pelo contrário, cada um dirá: eu não sou profeta, sou lavrador, trabalho no campo desde a minha juventude. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e morrerão, mas 1/3 parte irá sobreviver. Farei essa 1/3 parte passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi: vocês são o meu povo, e eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Amém. Zacarias, o profeta do tempo da restauração de Jerusalém, pós-exílio, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, mas aqui ele fala acerca do tempo do fim. Vimos ontem que ele fala sobre a maneira de Deus tratar com Jerusalém, cidade capital do reino de Israel, e no capítulo 13 o profeta continua falando do final dos tempos, onde a restauração seria completa e plena, os tempos do fim, onde o Senhor alcançaria tanto os judeus quanto os gentios, numa preparação para a vinda dele. Então Zacarias profetiza sobre a volta do Senhor Jesus, com uma linguagem profética, mas a gente percebe aí algumas realidades muito importantes. Primeiro, perceba no versículo 1, Zacarias diz o seguinte: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Que fonte é essa? A única fonte que remove pecado e impureza é o Senhor Jesus, é o sangue de Jesus. A revelação bíblica é clara que em Cristo nós somos purificados, perdoados, libertos do poder do pecado, da condenação do pecado, e na eternidade seremos livres da presença do pecado. Mas Jesus é essa fonte, ele mesmo se apresenta assim, que ele é a água viva, que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva, haverá uma fonte dentro daqueles que creem em Jesus. Então Zacarias aqui está falando: haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, ou seja, para os que são judeus, descendentes de Davi, para remover o pecado e a impureza. O Senhor Jesus morreu há 2000 anos atrás para salvar todo aquele que nele crê. Quem nele crê não será confundido. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é essa fonte que Zacarias está profetizando acerca do futuro, e ele removerá o pecado e a impureza. Agora perceba o versículo 2 que diz: naquele dia, diz o Senhor, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Duas raízes que Deus quer remover do nosso coração, que o sangue de Jesus nos liberta, que o sangue de Jesus nos purifica: a raiz da idolatria e a raiz da feitiçaria. São as duas raízes que muitas vezes estão por trás de todos os demais pecados. O orgulho é a idolatria do eu, a imoralidade é idolatria dos prazeres, colocamos o prazer acima de Deus. Idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus.
Há pessoas que idolatram o prazer, o hedonismo. O texto está dizendo que a fonte que o Senhor abrirá, e Ele já abriu, amém, irmãos? A fonte que o Senhor abriu, em Jesus nós temos acesso à libertação dos pecados. Ele nos purifica e nos liberta da idolatria e da feitiçaria, das falsas profecias, do engano que às vezes nós acreditamos, das superstições, misticismos que não tem fundamento bíblico. Quem é lavado pelo sangue de Jesus é conectado com a palavra dele, a revelação escrita, que chamamos de Bíblia, a palavra de Deus. Então o Senhor vai nos purificar e vai libertar e purificar Israel de toda idolatria e de toda falsa profecia. Isso é pelo sangue de Jesus. Versículo 6 diz assim, versículo 6: se alguém lhe perguntar que feridas são essas nas suas mãos, ele responderá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Os irmãos sabem que essas feridas falam do Senhor Jesus. Ele foi ferido pelo seu próprio povo, e são as feridas de Jesus que nos curam. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta Isaías diz isso no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O sangue de Jesus, as feridas que Jesus sofreu pelos nossos pecados, são fonte para a nossa cura, para a nossa purificação, pelo sacrifício de Jesus. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu por nós. Versículo 7: levanta-se, ó espada, e ataque o meu pastor, aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Não é aquilo que se refere no Novo Testamento acerca de Jesus? Feriram o nosso pastor, feriram o Messias, mesmo sem saber, eles estavam cumprindo a profecia. Quando os judeus crucificam Jesus, ou entregam Jesus para que seja executado na época da jurisdição do Império Romano, a profecia messiânica estava se cumprindo. Mas ainda que isso seja terrível, os homens não reconhecerem a Jesus, mas era necessário para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa libertação. Que coisa maravilhosa! O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. Não só te limpa, não só te perdoa, o sangue de Jesus nos cura. E não só faz isso uma vez ou de vez em quando, todos os dias, quando nós estamos nos achegando a Deus, através do sangue de Jesus, Ele está renovando a nossa mente, querendo tocar nas áreas da nossa vida que precisam de cura, de restauração, de saúde espiritual, emocional, querendo restaurar, curar os nossos relacionamentos. Só em Cristo, amados, nós somos curados, nós somos libertos, nós vamos sendo santificados, purificados. Mas a salvação está muito clara no versículo 7, é para aqueles que se humilham. O versículo 7 diz que o pastor sendo ferido, as ovelhas se dispersam. Mas olha o finalzinho do versículo 7: voltarei a minha mão para os pequeninos. O que significa isso, né, irmãos? Os pequeninos na Bíblia falam muito da nossa condição de se humilhar, de reconhecer a nossa insignificância, a nossa total dependência, a nossa nós não podemos viver senão por Ele, senão nele. O texto diz: voltarei as minhas mãos para os pequeninos. Ou seja, a salvação é para aqueles que se humilham, a salvação é para aqueles que reconhecem que não tem mérito. Pelo contrário, reconhecemos os nossos deméritos, reconhecemos as nossas iniquidades, nossos pecados. Então o Senhor está dizendo: eu vou estender as mãos para os pequeninos, para os que reconhecem a sua condição de perdidos, de incapazes, de pessoas que não conseguem viver senão com Ele, para Ele. O Senhor Jesus diz isso no Evangelho de João, capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Mas a maioria das pessoas, e se nós não estivermos vigilantes e prudentes, nós começamos a achar que a gente consegue sozinho, ou seja, nos tornamos independentes. A raiz do nosso coração é muito independente, e a gente vê isso na nossa vida de oração. Oramos pouco porque ainda achamos que podemos sozinhos. Quando a gente reconhece a dependência total do Senhor, nós vamos orar mais, nós vamos ser mais humildes para aprender todos os dias com Jesus, para aprender uns com os outros,
para suplicar a ajuda do Senhor e para também reconhecer aos irmãos que nós precisamos aprender uns com os outros, ser exortados e encorajados uns pelos outros. Isso é a marca daqueles que se consideram pequeninos, daqueles que dizem: eu preciso de médico. Jesus falou: eu vim para os doentes. É impressionante essa palavra, porque alguns dizem: ué, então tem gente que não precisa de cura, não precisa de Jesus? É certo que Jesus fala isso para confrontar o orgulho dos religiosos que se achavam sãos, porque nenhum de nós é são, ninguém é são sem a graça de Deus, sem o sangue do Cordeiro, sem o favor do Senhor Jesus sobre nós. Por isso ele está dizendo: o pastor seria ferido, muitos seriam dispersos, mas a mão do Senhor se estende sobre os que se humilham. Em Israel, entre os gentios das nações, quem reconhece que necessita da graça de Deus, alcançará a graça de reconhecer que Jesus é o Messias. E ainda, perceba no versículo de número 8: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e morrerão. Irmãos, se tem uma mensagem que nós tentamos evitar, que nós não gostamos de parar para pensar, é a mensagem do juízo de Deus. Mais uma vez, no capítulo 13, o Senhor falando sobre o final dos tempos, Ele diz que será um tempo onde muitos vão se converter, onde a fonte estará aberta, ou seja, o acesso a Jesus está aberto a todos, e o acesso ao Pai está aberto a todos através do sangue de Jesus. Mas mesmo com toda a acessibilidade, muitos continuam endurecendo o coração. E qual é a palavra de Deus para estes? O juízo virá. Serão destruídos, serão eliminados. Versículo do número 8, falando aí do juízo final. Serão destruídos. Porém, também o versículo 9 já nos diz outra realidade: farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. O que Deus está dizendo para nós aqui no final dos tempos é o que está lá em Apocalipse, que no final dos tempos os sujos vão se sujar mais, os duros vão se endurecer mais, os que zombam vão zombar mais, mas os santos vão se santificar mais. Os que buscarem ao Senhor, Ele mesmo os purificará mais, Ele mesmo os reacenderá mais, Ele mesmo os fortalecerá mais. Amado, esse processo já começou. Vivemos os tempos onde as pessoas estão acelerando a iniquidade, não apenas multiplicando, acelerando, querendo cada dia mais se entregar aos prazeres, aos seus próprios desejos, ao amor ao mundo, e alguns ainda tentam disfarçar isso com um pouco de verniz, de religião, de religiosidade, de cultura evangélica. Mas o Senhor está dizendo aqui que os que são dele serão purificados. A palavra dele vai entrar no nosso coração e vai remover mais ainda escórias, impurezas, inclinações que nós temos de resistir ao Espírito Santo. O Senhor vai nos purificar para que a gente possa o conhecer cada dia mais e amar os que estão perto, amar a nossa família, perdoar, reconhecer as nossas debilidades. Amado, há um processo do Espírito Santo já sobre o seu povo de purificação. Versículo 9: e é o Senhor que faz isso. Ele diz: eu farei passar pelo fogo e a purificarei. Perceba o fogo como agente purificador do Senhor, como a prata, como o ouro, que é purificado no fogo para remover as escórias, as impurezas, tudo que não for ouro em nós, ou seja, tudo que não for a natureza de Deus, tudo que não for a santidade, o caráter de Jesus em nós, o Senhor quer remover e purificar. E Ele faz isso à medida que reconhecemos, como Isaías no capítulo 6, quando reconhecemos áreas da nossa vida diante dEle, porque diante da santidade de Deus, nós enxergamos o que não é santidade em nós. E quando reconhecemos a Ele e falamos a Ele: Senhor, ai de mim, porque essa área está realmente fora da tua vontade, Ele toca com brasa viva, Ele purifica. A maneira de Deus purificar o seu povo na Bíblia, ela é muito clara. Deus nos purifica pela palavra, lendo a palavra todos os dias, nos alimentando dela. O Senhor Jesus diz:
vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Deus nos purifica através da comunhão, na nossa convivência, relacionamento. A Bíblia diz que assim como o ferro com o ferro se afiam, assim também nós precisamos aprender quando somos de alguma forma desgastados no relacionamento, decepcionados, precisamos aprender o que Deus quer tratar em nós, nos amadurecendo, nos levando a perdoar e a praticar o Evangelho. Deus nos purifica através da comunhão. Por isso a Bíblia diz, para a gente não deixar de congregar, Deus nos purifica através de provações. Às vezes nós não gostamos, mas o versículo 9 diz: purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Tiago capítulo 1 diz isso, que, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Cada provação é uma forma de Deus também tratar com o nosso caráter, tratar com as nossas emoções, nos levar a um amadurecimento. Quem não amadurece nas provações, ele vai ficando paralisado no seu crescimento espiritual, emocional. Nós precisamos entender as provações como permissões de Deus para nos purificar, para nos santificar, para que a gente possa manifestar Jesus, para que aquilo que não é Cristo em nós seja exposto e vencido em nome de Jesus. Vale a pena ler 2 Crônicas 32, 31, de um rei que era fiel a Deus. Mas 2 Crônicas 32, versículo 31, diz que Deus o desamparou para saber o que estava no coração dele. Os desamparos que Deus permite, as provações, muitas vezes é para que a gente saiba o que está no nosso coração, porque Ele sabe. Mas Ele quer que a gente veja, e não para nos abater, nos envergonhar. Ele quer que a gente veja para nos levar para mais perto dEle, reconhecendo as nossas debilidades crônicas e deixando que a graça dEle nos purifique. Deus nos purifica pela palavra, pela comunhão, pela provação, mas há mais duas maneiras que Deus nos purifica. Deus nos purifica através da sua glória. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, contemplando o Senhor. Isso fala de adoração, isso fala de comunhão com Ele, de estarmos invocando o seu nome, oração, de intimidade com Deus, onde ao contemplá-lo, a meditar nele, ao olhar para Ele, nós vamos sendo transformados pela glória dEle, que vai nos moldando a cada dia. Adoração verdadeira, adoração em santidade, nos santifica mais e mais. E em último lugar, Deus nos santifica através, sobretudo, do sangue de Jesus. Não há salvação, não há perdão, senão através do sangue de Jesus, aquele que nos comprou com o seu sangue. Quantas vezes a Bíblia afirma isso? Na antiga aliança, o sangue de animais era apenas um símbolo, ele não purificava, ele cobria simbolicamente. Mas Hebreus 9,14 diz que se o sangue de animais, de touros, cobria aqueles ofertantes da antiga aliança, Hebreus 9,14 diz: muito mais o sangue de Jesus purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele não só nos purifica simbolicamente, não, Ele nos purifica verdadeiramente, é realidade. Ele nos limpa, Ele nos conecta com o Pai, Ele gera em nosso coração a verdadeira adoração, gratidão, propósito. Ele nos conecta com o Pai, como filhos amados. Pelo sangue nós somos purificados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos lavar de toda injustiça. O sangue de Jesus, só nele a salvação, só nele a redenção. Isso tudo Deus faz para quê? Concluindo, para o que está no versículo 9. O Senhor diz que Ele vai purificar então o seu remanescente, essa terça parte. Haverá um povo sobre a face da terra antes da volta de Jesus, que estará num processo de santificação, de adoração, batizado com batismo de santidade, amando Jesus cada dia mais, um amor crescente. Mas o texto diz: eles invocarão o meu nome, versículo 9, eu os atenderei e direi: vocês são o meu povo. E eles responderão: o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Profeta Zacarias, profeta da restauração pós-exílio, ele fala da restauração plena e completa antes da volta do Senhor. E para que Deus está nos purificando e nos lavando?
para nos tornar casa de oração, para nos tornar sacerdotes reais. O texto fala aí, eles vão me invocar. Quanto mais santificados, quanto mais conscientes da santidade, da glória de Deus, mais conscientes do perdão de Deus, mais nós vamos orar, nós vamos querer acessar o Santo dos Santos, nós vamos querer trabalhar com o Senhor através das nossas vidas de oração. Os salvos, purificados pelo sangue de Jesus, se tornam casa de oração para todos os povos. Eles invocarão o meu nome. Deus está dizendo, eu vou tornar vocês casa de oração, e eu vou responder a oração de vocês, e vocês vão me reconhecer. O texto diz que o Senhor dirá, vocês são o meu povo. Nós vamos ter a nossa identidade de filhos de Deus restaurada, como povo de Deus, e nós também vamos reconhecer que Ele é o único Deus. Vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Glória a Deus. A verdadeira restauração de Deus vai nos reconectar com a presença dele através do sangue de Jesus, e vai nos tornar conscientes que somos filhos de Deus, que somos o povo de Deus, e que devemos viver nessa terra, mas aguardando a eternidade que está vindo em plenitude na volta do Senhor Jesus. A vida eterna já está em nós. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração, mas estamos aguardando o dia da sua vinda, como povo de Deus, como povo da aliança. Vamos orar. Pai, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra remove da nossa mente fortalezas, argumentos, sofismas. A tua palavra desperta o nosso espírito para que não nos tornemos indolentes, para que não nos tornemos pessoas que atrasam a tua obra. Pai, que a tua palavra nessa manhã que temos compartilhado fortaleça a nossa fé, renove a nossa esperança, nos aproxime mais ainda do Senhor, do sangue de Jesus, nos limpe, nos purifique, nos fortaleça para que a gente tenha identidade e entendimento que somos teu povo, que estamos sendo provados para nos santificar mais, que estamos sendo, ó Deus, tratados por ti porque somos filhos. Por isso o Senhor tem nos disciplinado para o nosso aperfeiçoamento. Pai, obrigado que possamos nos submeter todos os dias, nos sujeitar à santificação que o Senhor tem feito e fará sobre o teu povo na terra antes da volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.